Oi, oi, bom dia, gente. Bom dia, oi, Thiago, bom dia a todo mundo que tá chegando. Gente, desculpa o barulho, tá? Rapidinho. Deixa eu acompanhar aqui a live. Oi, Caio, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Obrigada pelo heart, me seja bem-vindo. Deixa eu arrumar só a plaquinha aqui pra gente poder começar essa live de hoje, certinho? Sejam todos muito bem-vindos, então. Como é que vocês estão, pessoal? Deixa eu mandar o link lá no grupo, peraí, rapidinho, pra gente poder começar. Quando a gente chegar em 2K, a gente começa o assunto de hoje, pode ser? Então, todo mundo ajudando nos taps, todo mundo ajudando o Caio aí. Oi, Luiz, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pelos populares, obrigada pelos likes. Galera, vamos republicar essa live? Vamos começar republicando pra gente levar essa live para mais e mais pessoas? Pode ser? Podemos? Vamos lá, deixa eu mostrar como é que a gente faz. Peraí. Deixa eu só entrar aqui. Gente, isso que o Luiz colocou muito importante, tá? Só apertar na telinha e clicar na opçãozinha amarelo republicar. Tá vendo aqui, ó? Apertando na tela durante um tempo, clicando na opçãozinha amarelo republicar. Quando a gente chegar em 2K, a gente começa o assunto de hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou psicóloga e neuropsi. Faço atendimentos, né, de segunda a quinta-feira, período da tarde e período da noite. E de sexta-feira aplico avaliações neuropsicológicas. Não atendo de sexta, certinho? E faço aí esses atendimentos, né? Me formei ali no finalzinho de 2022, estou no meu 3º ano aí nessa caminhada da psicologia. E tô fazendo lives aqui pra vocês de segunda a sexta, né? Às 10h30 no horário de Brasília. 10h30 sim, né? Eu dou uma atrasada, mas tá valendo. Pelo menos vocês aparecem aqui, né? Gente, então, quem tá chegando agora, vamos todo mundo nos taps, vamos todo mundo curtindo pra gente chegar nos 2K. Republiquem a live também, ó, Cosme de Jesus conseguiu. Santana Miranda, obrigada por me seguir. 823, obrigada por me seguir, ó. Apertando na tela aqui, clicando na opçãozinha amarela, tá? Gente, continua nos taps pra gente chegar nos 2K, estamos quase, falta pouco. Hoje iremos falar então sobre ansiedade social. Deixa eu puxar o chat pro lado. E eu preciso lembrar de mandar o baúzinho hoje, gente. Ontem eu acabei esquecendo. Mas vamos nessa. Vamos começar então a nossa live de hoje, ó. Estamos com 1.6K, mas acho que já dá pra gente começar, né? Gente, bom dia, Dantas. Seja bem-vindo. Coloquei aqui o tema ansiedade social, questão do medo do julgamento, certinho? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Todos nós temos aquele frio na barriga antes de pensar em estar em uma situação em que eu vou estar mais exposto. Então, pô, vou ter que apresentar um trabalho na faculdade, na frente de todo mundo. Me dá muita ansiedade, né? Vou fazer uma entrevista de emprego. Entrevista de emprego também dá muita ansiedade. Vou ter que falar em público. De qualquer maneira, seja lá o que for, isso dá muita ansiedade. Então, isso é normal você ficar nervoso antes de uma situação nova. Você é um ser humano e toda situação nova, tudo que é novo, gera um medo. Isso faz parte, tá? Da natureza humana, faz parte. Só que, quando esse medo de ser julgado, certinho? Quando esse medo de ser criticado, ou então, simplesmente ser observado por alguém olhar pra mim, literalmente, ele começa a mandar na minha vida, aí a gente já tá falando de uma ansiedade social. Então é isso que a gente vai entender nessa live de hoje, o que é a ansiedade social, tá? Meu anjinho lindo, obrigada por me seguir. Ana Souza, obrigada. Patrícia, obrigada. Bia, obrigada pela rosinha branca. Seja muito bem-vinda. Tô aprendendo a me lidar com tudo isso, olha só. Gente, se você gosta do assunto da live, não esquece de republicar, tá bom? Fica apertando na tela quem chegou agora e clica na opçãozinha amarelo pra gente poder levar essa live para mais e mais pessoas. Então, gente, a ansiedade social é um transtorno que tá dentro dos transtornos de ansiedade, óbvio, certo? Bom dia, Célia. Então, a ansiedade social é um transtorno de ansiedade, beleza?
que é caracterizada por aquele medo gigantesco, e a gente tá falando de um medo intenso mesmo, e muito persistente, inclusive, de situações sociais. Bom dia, Ney. Principalmente aquelas situações em que a pessoa ela se sente avaliada pelos outros, mesmo que seja só na cabeça dela. Então vocês entendem que a ansiedade social não é só vergonha? Não é uma vergonha, é um medo que te paralisa, é um medo paralisante. E vem muitos pensamentos junto, na real, né? Vem aqueles pensamentos: e se eu gaguejar? E se eu parecer burro? E se me acharem estranho? Tá vendo quantos pensamentos? Ó, o Adrian disse bom dia, eu tenho isso. Bom dia, Adrian. Bom dia, Val. Bom dia, quem mais? Ana Souza, Rivânia. Sejam todos bem-vindos, tá? Raquel, obrigada por me seguir. Raquel, bom dia, Domingas. Vários e si, exatamente, Luiz, exatamente. Quem aqui, gente, já sentiu que a sua cabeça, ela cria 1000 cenários de vergonha? Antes mesmo de alguma coisa acontecer, a sua cabeça já criou 1000 cenários de vergonha ali. Coloca eu pra mim aqui no chat. Eu quero ver quantas pessoas acabam se identificando com isso. Então a cabecinha de vocês vai lá e cria 1000 cenários de vergonha antes de qualquer coisa acontecer de fato, ó. Fabrício, Adrian, Kátia, Lulu, Maria Silva, Raquel também. 823 diz que também, a Val, tá vendo? É o comportamento, a Bia, o Caio disse que um pouquinho, Saroca Jai disse às vezes, Luiz, até cenário que é impossível de acontecer. A gente pensa coisas catastróficas no meio de pessoas, o Thiago, eu quase todo dia. Isso tá afetando muito minha vida pessoal agora, tá horrível. Fabrício, então isso mostra que a gente precisa começar um tratamento, né? Porque se isso tá interferindo na sua vida pessoal, profissional, seja lá o que for, social, obviamente, a gente precisa então correr atrás disso, né? Não espere que o tempo cure, né? Eu vou esperar passar, porque a ansiedade social, por ela ser um transtorno de ansiedade, ela precisa de um tratamento adequado. Entendeu? Então, eu não sei se você faz terapia, Fabrício, mas seria muito legal se você fizesse, tá? Se você buscasse aí ajuda profissional. Bom dia, Iolimar. Bom dia, Rosângela Pereira. E, gente, quem sofre com ansiedade social não teme as pessoas de fato, sabia? A pessoa não teme as pessoas, mas teme o olhar das pessoas. Tem diferença. O olhar das pessoas, aquele medo de errar na frente dos outros, aquele medo de ser rejeitado na frente dos outros, de ser o centro das atenções dentro de uma situação. Então você não tá temendo as pessoas, você tá temendo os olhares delas, entendeu? Bom dia, Edilene, bom dia, Thaís, seja bem-vinda. Faz terapia? Legal, Fabrício. Então, ó, a terapia tem que te ajudar nesse sentido, viu? Eu vou começar a fazer acompanhamento com psicólogo, porque isso atrapalha muito a minha vida social. Sim, Dantas, era pra ser o correto, né? Você buscar aí ajuda profissional. Sentir vergonha por ser quem você é e medo o tempo todo de ser julgado. Exatamente. Tá? A gente vai falar sobre isso, Samila. A Larissa disse que tem isso. Fiquem aqui na live então, tá? Psicólogo do SUS é bom? Quem faz o psicólogo ser bom é o próprio profissional, não o lugar que ele tá, né? Existem psicólogos clínicos bons e ruins. Existem psicólogos do SUS bons e ruins. Existem psicólogos do CAPS bons e ruins, então não é o lugar que ele tá que vai falar se ele é bom ou ruim, é ele. Ele estuda? Ele é um profissional capacitado? Ele tem raciocínio clínico? E aí? É essa pergunta que você tem que fazer. E não se psicólogo do SUS é bom, né? Tem que tomar cuidado com isso. Eu vejo muita gente fazendo meme, né? Eu indo no psicólogo do SUS, como se o psicólogo do SUS fosse péssimo. E não necessariamente. Não necessariamente, tá bom? Bom dia, Jennifer, seja bem-vinda. Obrigada pela incrível, Lari. Tem gente que fala que sou muito autêntico, mas às vezes não acho, por realmente eu não ser social. Maria Ferreira, obrigada por me seguir. Entendi, é por causa exatamente dos memes que faz parecer que é ruim. Já é a mesma coisa de, eu indo no CAPS. Gente, o CAPS é um centro de atenção psicossocial que ajuda muitas pessoas, na real. Então, as pessoas fazem meme, né, como se o CAPS fosse aquela coisa, e na real não é.
Então tem que tomar cuidado. E sabe o que é pior? Que tem profissional da saúde que faz meme desse jeito. Aí que é lindo de ver, né? Só que não, é triste. É triste. Mas vamos lá, vamos continuar. Tá. Colocam todos dentro de uma caixa sem saber avaliar direitinho. O que, Samila? Vi um comentário de uma professora aqui. Se você tem medo do que as pessoas pensam, é porque você já pensa tudo isso de você. Isso alugou um triplex na minha cabeça, porque eu tenho pavor de julgamento. Olha, Jennifer, a gente vai falar disso, viu? Sueli, obrigada por me seguir. Pessoal que tá chegando agora, vamos todo mundo republicando a live, fechou? Apertando aqui na telinha pra mim, clicando na opçãozinha em amarelo. Tá? Então, pessoal, lembra que eu falei? Medo de errar, medo de ser julgado, ser o centro das atenções pelos motivos errados. Então, assim, por isso que muita gente com esse transtorno, né, com transtorno de ansiedade social, passa a evitar situações sociais. Então, eu evito festa, eu evito apresentação, eu evito reunião, entrevista, até encontros simples do dia a dia eu vou evitar, se eu puder, né? E o que a gente percebe? Que essa chamada evitação que a gente fala, a evitação, beleza, ela traz um alívio, na hora, pelo menos. Na hora traz um alívio, mas depois vem a culpa, depois vem a frustração, depois vem o isolamento. É importante a gente entender isso, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês perguntaram, ó. Qual profissional que ajuda a pessoa a sair das drogas? Sussu, na real, a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar, tá? A gente vai precisar de uma galera aí fazendo o tratamento, porque como a gente tá falando de dependência química, não é só o psicólogo sozinho que vai dar conta desse caso. Vai precisar, na real, de vários profissionais da saúde em prol aí dessa pessoa que está em tratamento para sair das drogas, tá? Então é legal, na real, você procurar, né, profissionais da saúde nesse sentido, porque vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Não é só o psicólogo, não é só o médico, não é só tal coisa, é todo mundo junto. Beleza? Giovanni, obrigada por me seguir. Bom dia, Eliana, seja bem-vinda. Bom dia, Kátia, seja muito bem-vinda, tá? Então, foi o que eu falei, evitar traz alívio, só que você se isola, você se frustra. É complicado porque vira um ciclo. Pensa comigo, quanto mais eu evito, mais o medo cresce. E quanto mais o medo cresce, mais eu não saio de casa, mais eu não falo com ninguém e mais eu não me exponho. É isso. Tá? Oi, Nice, bom dia, tudo bem? Flor da Vida, obrigada pelo heart-me. Sussu, obrigada por me seguir. Pixel Solar também, obrigada por me seguir, seja bem-vindo, tá? Vocês já perceberam que quanto mais a gente evita o medo, mais ele parece que vai crescendo? Quem aqui tem essa impressão? Coloca um eu aqui no chat pra mim. E aí, gente, quem tem essa impressão de que parece que quanto mais você evita o medo daquela coisa, mais aquilo vem com uma força gigantesca, mais aquilo cresce, mais aquilo parece pior. Vamos colocar assim, coloca eu aqui pra mim. Deixa eu ver enquanto isso o que vocês estão falando. Dantas, então, né, Dantas, você precisa fazer terapia. Todo mundo que se identifica, né, com sinais de ansiedade social precisam fazer terapia. Bom dia, me tira uma dúvida. Psicóloga pode dar diagnóstico tipo de autismo, TDAH? Tatiane, ótima pergunta, tá? Eu quero até saber o que a galera acha, que tá aqui na live. Pessoal, vocês, o que vocês acham? Psicólogo dá diagnóstico? Psicólogo pode fazer psicodiagnóstico e chegar num laudo de TDAH, em um laudo de autismo, em um laudo de algum transtorno de personalidade, sim ou não? Ou o psicólogo não pode fazer isso? O que vocês acham? Podemos ou não podemos? E aí? Qual que é a opinião de vocês? Ó, a Carliane diz que não, mas tem uma galera que diz que sim. O Fabrício diz que não. A Simbinha diz que encaminha, é um trabalho interdisciplinar. Se eu falar pra vocês que psicólogo dá diagnóstico sim, vocês acreditam? Como diz aquela psicóloga Nathalie, né? Você me dá essa moral? Gente, por que existe um neuropsicólogo então? Se psicólogo não pode dar diagnóstico, somente o psiquiatra, por que existe neuropsicólogo? Por que existe teste psicológico? Por quê?
Não faz sentido, né? Existir teste psicológico se eu não posso dar diagnóstico, se eu não posso dar um laudo. Então, na real, Fabrício, eu já vou te informar, e aqui a gente está psicoeducando vocês, que o neuropsicólogo pode sim fazer diagnóstico, tanto que eu faço. Certo? Então, assim, eu dou diagnóstico de autismo, eu dou diagnóstico de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, vários outros. Então, eu faço o psicodiagnóstico, que a gente chama, né? A gente faz a avaliação completa. A gente utiliza instrumentos da psicologia, a gente utiliza escalas, a gente utiliza teste psicológico, tá? Aplica os testes no paciente, corrige e chega num laudo psicológico. Ou seja, chegamos ali no resultado final. E aí, junto com o psiquiatra e talvez o neurologista, a gente consegue fazer o diagnóstico e fechar o diagnóstico para esse paciente. Então, na real, sim, nós podemos. Claro, é muito bom que a gente tenha a equipe multidisciplinar, né? Normalmente, por exemplo, quando eu faço o diagnóstico aos meus pacientes, com os meus pacientes, eles provavelmente, muitas das vezes, trazem encaminhamento de psiquiatra ou de neurologista. E aí a gente faz a aplicação, faz toda a avaliação e aí quem dá assina ali a carta final, caso você queira algum benefício ou algo nesse sentido, ou só o laudo ali mais fechado, coloca o CRM, o profissional da medicina, e aí pronto. Mas é extremamente necessário o neuropsicólogo, tanto que para diagnóstico, eles encaminham para quem? O psiquiatra, o neurologista encaminha para quem? Para um neuropsicólogo. A gente vai fazer o seu diagnóstico, você está em investigação de autismo, eu vou fazer um encaminhamento para uma neuropsicóloga, você vai lá, faz a avaliação com a neuropsi, volta e a gente dá o resultado final. Então, o neuropsicólogo é extremamente importante dentro do processo avaliativo, tá? Fechou? Respondida? Respondida, então. Vamos voltar aqui, porque a gente precisa responder o pessoal, né? Pra gente poder continuar a nossa live. Pixel Solar falou: estou em evitação total há meses. E sim, piora muito. Estou agora tentando reverter em terapia. Mas é legal, porque você tá em acompanhamento, né? Então, Pixel, você vai conseguir avançar, com toda certeza. Falando tanto no meu ouvido que comecei a acreditar no que falavam, que me gerou alguma coisa. Olha lá. Vamos ver o que mais. Eu acredito, eu só tava com dúvida, queria ouvir de um profissional. Imagina, Tati, imagina, isso aí, a gente tem que tirar as dúvidas de vocês aqui, né? É muito importante. Acredito que o terapeuta que não pode. Terapeuta? Terapeuta o quê? Que não é psicólogo? Daí não, né? Porque até para você poder aplicar teste psicológico, você precisa ter o seu número de registro no Conselho Federal de Psicologia. Eu vou na psicóloga, falo meus problemas, ela fala, eu não posso dar diagnóstico, mesmo ela vendo minha cicatriz. Mas Maria, você vai na psicóloga para terapia, a gente não dá diagnóstico em terapia. Realmente sua psicóloga tá certa. Se você quer um diagnóstico, você tem que fazer uma avaliação. E não é na terapia que você vai conseguir no boca a boca um diagnóstico. Ela tá certa, na real. Você faz consulta online? Sim, eu atendo de segunda a quinta os meus pacientes e de sexta eu aplico avaliação. Então, se você quiser mais informações, tá, sobre a terapia comigo, basta você clicar nesse balãozinho amarelinho aqui, do lado do chat, nesse balão com essa setinha pra cima, clique em cima dele e escolhe a opção terapia que aparece ali, que daí eu te passo mais informações, ó. É só clicar no balão aqui do lado, tá vendo? E escolher a opção terapia aqui, que eu consigo te dar mais informações. Obrigada, Caio, pelo baúzinho com 50 moedinhas. O Caio foi super generoso. Ah, não, vamos... Palmas aí. Obrigada, Caio. Vamos ficar de olho no baú então, por favor? Galera, seguinte, ó. Quando faltar 10 segundos do baú, me avisa, clica no baú, tá? Me avisa quando faltar 10 segundos, que eu vou falar o que vocês vão fazer com o baúzinho aí. Fechou? Pode ser? Podemos fazer dessa maneira? Vamos lá, então. Você atende outro estado? Aparecida, eu não só atendo outro estado,
como eu atendo outros países também. Eu tô com alguns pacientes fora do Brasil. Eu tenho uma que mora lá na Polônia, eu tenho uma que tá fazendo estágio, mora lá na França, eu tenho uma em Portugal, eu tenho uma na Angola. Inclusive eu tô alcançando bastante pessoal da Angola aqui nas lives para fazer terapia também. Então sim, eu atendo sim do Brasil todo. Como funciona a avaliação? Eu posso explicar depois, pode ser? Só para não fugir muito do assunto de hoje. No finalzinho eu explico, só pra gente não fugir muito do assunto. O bullying julgamento me gerou uma depressão psicótica e até hoje faço terapia, olha só. Lá. A Lulu disse, as vítimas de bullying na adolescência pode causar ansiedade social na fase adulta? Olha, eu quero que as pessoas te respondam, Lulu. Eu vou te responder, mas eu quero... O que a galera acha? Pessoal, experiências como bullying, humilhação, julgamento, experiências traumáticas sociais, né, o famoso trauma social, contribui para o desenvolvimento de uma ansiedade social, sim ou não? Contem aqui pra mim. Se alguma experiência traumática socialmente, humilhação, bullying, julgamento, alguma coisa nesse sentido, pode desenvolver, sim ou não? Muitas pessoas disseram que sim. A Isa colocou que sim, com certeza. A Lulu mesma colocou, eu penso que sim. Passei por isso tudo, Lulu, então sim, com certeza. Lulu, na real, a maioria dos casos, eu não vou falar 100%, porque cada um é cada um, mas a maior parte dos casos dos transtornos de ansiedade social vem de um trauma social, experiências de rejeição, humilhação, situação vexatória, bullying, tá? A maioria dos casos vem daí. Galera, baúzinho liberado, quero todo mundo clicando no baú pra mim, clica em cima do baú, pega uma moedinha, com a moedinha que vocês pegarem pra selecionar o presente, manda esse coração laranja, clica do lado do meu nome nesse coração laranja aqui, todo mundo pegando a moedinha, pega uma moeda, com a moeda, clica no coração laranja aqui do lado do meu nome, vê quem consegue ativar esse heart me aqui pra mim, vamos ver, todo mundo, pega uma moedinha, clica na opçãozinha do coração laranja aí, vamos ver. Aí, muita gente conseguiu. Quem mais? Teve mais gente que pegou moeda? Todo mundo que pegou moedinha, clica no coraçãozinho laranja. A Cícera conseguiu, a Nice, o Gabi, obrigada Gabi. A Camila, obrigada Camila. Dantas, boa. Mais alguém? Consegue ativar o heart aí pra gente? Pegou a moedinha? Clica no coração laranja. Oi, Lúcia, seja bem-vinda, obrigada por me seguir. Lilian, Yasmin, boa, galera. Isso aí, obrigada, viu? Obrigada e obrigada também, Caio, pela ajuda, viu? Obrigada, gente, muito obrigada, tá? Pessoal, acho que ainda tem moeda, hein? Ainda tem moeda. Vamos todo mundo clicar lá no baú. Eu acho que ainda tem moeda. Se você não pegou, pega agora e ativa o heart me aqui. Isa, obrigada por me seguir, Isa. Verdade, todo mundo que tá gostando da live, gosta de saúde mental, gosta de psicologia geral, tá? Gosta de lives informativas, não se esquece de seguir, pra vocês não me perderem por aí, me perderem pela For You. Então, se vocês gostam de tirar dúvidas, de participar, de trazer temas da psicologia, né? Segue o perfil pra você não perder as próximas, certinho? Obrigada, gente. Obrigada pelos presentinhos, tá? Obrigada pelos hearts também. Agora vamos continuar aqui o assunto da live. Obrigada, Lulu. Obrigada a todo mundo. Oi, quem que disse? Erisângel. Oi, Erisângel. Seja bem-vinda. Eu tive trauma quando falaram do meu silicone. Nunca mais eu consegui ter nem rede social. Medo de novos julgamentos. É o chamado trauma social, que a gente chama. Você faz terapia? Rose, gostaria de saber como posso contratar uma psicóloga eficaz. Rose, você tem que... primeiro, quando a gente vai procurar um psicólogo, primeira coisa de tudo, a gente tem que ver se existe uma identificação, né? Não adianta você não se identificar com o psicólogo, não vai rolar.
existe uma coisa chamada vínculo terapêutico, né? Se você não consegue criar o vínculo terapêutico, a terapia não funciona. Se você não se identifica com o psicólogo, a terapia não funciona. Então, primeiro de tudo, identificação, né? Tem muita gente, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Um exemplo só. Tem muita gente que me manda mensagem no WhatsApp falando assim: Rafa, eu assisti sua live e por algum motivo eu fui com a sua cara. Eu gostei de você, te achei gente boa, gostei do jeito que você explicou e eu quero fazer terapia com você. Então, olha só, a primeira coisa pra gente conseguir ter uma eficácia ali na terapia é a questão da identificação, né? Segundo, a abordagem. A abordagem é legal. Você gosta de qual abordagem te chama mais atenção? É uma psicanálise? Você gosta dos conceitos ali da psicanálise? Você gosta de uma abordagem mais prática? A TCC, a terapia cognitivo-comportamental? Você gosta de uma mais abordagem centrada na pessoa? Qual que você gosta? Esse é outro ponto. Então, na real, essa questão da eficácia é muito particular, porque vai depender da identificação, vai depender da abordagem, vai depender da maneira com que essa pessoa trabalha e tudo mais, tá bom? Vamos ver. Bom dia, concordo plenamente com você. Tem que ter a química entre pacientes e profissional, né, Érica? Meus traumas são sentimentais, sofro muito com ansiedade, a Isa. Fui diagnosticada com depressão recorrente e ansiedade social. TCC, terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem dentro da psicologia focada em como os nossos pensamentos afetam as nossas emoções, que afetam os nossos comportamentos. A gente trabalha com essa tríade entre comportamento, emoção e pensamento. Como um interfere o outro, é a base da TCC. E a gente trabalha dessa maneira com os nossos pacientes. Bom dia, Adriana. Gente, todo mundo que tá gostando da live, não esquece de republicar. Todo mundo tá apertando aqui na telinha pra mim, clicando na opçãozinha amarela, pra gente poder começar. TCC é essa que estou precisando. Ah, entendi, Rose. Eu sou da TCC. Eu sou da TCC e da neuropsicologia, né, na real. Gente, vamos lá. Então, o que a psicologia mostra pra gente sobre, voltando pro assunto, a ansiedade social? A ansiedade social não é falta de habilidade social necessariamente, mas volta pro que eu disse, é aquele transtorno que vai misturar aqueles pensamentos distorcidos, aquelas inseguranças que você tem, aquelas experiências passadas que você tem também, seja de humilhação, seja de bullying, seja de rejeição. Então, muitas vezes, a origem, tá? Da ansiedade social, ela está, igual eu falei, ligada a experiências anteriores. Você passou por uma humilhação na escola? Você passou por um comentário maldoso? Você já teve um olhar marcante que alguém te deu com desprezo? Sabe? Uma coisa assim? O cérebro, ele registra. O nosso cérebro, ele aprende que, nossa, se eu for visto, é extremamente perigoso. Eu não posso ser visto. Aquilo fica gravado e aí entra o modo de defesa. Toda vez que eu me sinto observada, eu fico extremamente ansiosa, certo? Bom dia, Di, seja bem-vindo. Como é que você está? Rodrigo, obrigada por me seguir. Davi Lopes, obrigada por me seguir também. Então, vocês entenderam? É o modo de defesa. E qual que é o resultado desse modo de defesa? Um sofrimento gigantesco. Porque as pessoas que têm ansiedade social, elas querem se conectar. Não é como se elas não quisessem. Elas querem, só que elas não conseguem. O medo paralisa. Então é esse o ponto, tá? A gente quer, mas a gente não consegue sozinho. Entendeu? É isso que acontece. Agora eu quero saber uma coisa. Ari, obrigada por me seguir. Adriana, Elisângel, muito obrigada, viu? Vocês acham que... Bom dia, Maísa. Vocês acham que timidez é a mesma coisa que ansiedade social? O que vocês acham? Vocês sabem diferenciar até que ponto é eu ser tímida e até que ponto é ansiedade social? Até que ponto eu devo me preocupar e até que ponto é a característica da minha personalidade? E aí, sim ou não? O que vocês acham? Sabem a diferença entre timidez e ansiedade social? Sim ou não? Vamos ver, porque a gente precisa entender sobre isso. Contem aqui pra mim.
eu trabalho com o público, eu fico muito nervoso, não consigo respirar. Nossa, Adri, e ainda você trabalha com o público, olha. Então, olha a importância de você fazer uma terapia, né? Olha a importância. Eu penso que existe uma ligação. Lulu, se eu te falar que não necessariamente existe uma ligação, sabia? Gente, tem pessoas que são tímidas, mas são extremamente habilidosas socialmente, na real, sabe? Tem pessoas que num primeiro momento ficam mais na dela, um pouco mais ali conhecendo o território, mas logo depois já desenvolve, já desenrola muito bem e tá tudo certo. Tem pessoas que não. Então, timidez não é sinônimo de ansiedade social. Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Eu achava que era tímido, era toque. Só estava em evitação. Olha. Que é antissocial? Não necessariamente, Conceição. Gente, isso que a Fê colocou aqui pra gente, timidez não atrapalha. Ansiedade social atrapalha a pessoa. É exatamente. Na infância até a adolescência eu era tímida e agora eu tenho ansiedade social. Larissa, mas ainda assim não é uma regra. Eu, por exemplo, era também extremamente tímida. Na minha infância e na minha adolescência, eu não conseguia nem comprar uma bala no mercadinho. Eu tinha muita vergonha. Assim, nossa, de verdade. E eu não tenho ansiedade social. Então não é uma regra. Pra você foi o que trouxe, talvez, né? Não só isso, acredito eu, viu? Deve ter mais coisas aí por trás, tá? Mas a gente vai falar sobre isso agora, então, para que vocês consigam ter um conhecimento maior. Pode ser? Timidez é desenvolvida ou é genética? Timidez é uma característica da personalidade de alguém. É pura personalidade. Personalidade a gente desenvolve com o tempo. Então, na real, é muito particular, tá? Vamos fixar a pergunta aqui da Ana, que vai ser exatamente sobre isso que a gente vai falar, sobre esse bloco, tá? Todo mundo que tá na live, todo mundo que tá aqui, eu tenho quase certeza que já sentiu aquele desconforto inicial em algumas situações sociais. Um desconforto inicial. Então eu vou conhecer uma pessoa nova, pô, eu fico mais tímida. Eu vou apresentar um trabalho na faculdade, eu fico mais tímida. Eu vou para uma festa onde eu não conheço uma galera, eu só conheço aniversariante. Eu fico mais tímida. Isso é timidez. Timidez é normal, vergonha é normal. Pessoa tímida é um pouco mais reservada. Pessoa tímida pensa um pouquinho antes de falar, é um pouco mais quieta. Pessoa tímida prefere pequenos grupos do que aqueles grupos maiores. Mas ainda assim, eu sou tímida, mas eu vivo a experiência. Eu consigo viver a experiência. Eu sou tímida, mas eu ainda vou pra festa. Eu sou tímida, mas eu ainda vou pra faculdade. Entendeu? Eu sou tímida, mas eu ainda falo quando precisa falar. Mesmo que com o meu coraçãozinho acelerado, eu ainda falo. Então vocês estão vendo? É uma coisa que me afeta no começo, mas eu desenrolo depois de um tempo. A timidez é isso. No começo é aquele desconforto, aquela coisa meio ruim. Mesmo um pouquinho nervosa, eu desenrolo. Mas e a ansiedade social? A ansiedade social é isso que vocês precisam entender. A ansiedade social, ela paralisa. Você não desenrola, né? Falando de uma maneira mais informal. A ansiedade social, ela impede a vida de acontecer, vocês entendem? Timidez não impede a vida de acontecer. A ansiedade social impede. Enquanto os tímidos, eles sentem um desconforto, o ansioso social sente um pavor. É um pavor, vocês entendem? Então, não é, eu não gosto de gente. Não é eu não gosto de gente. É eu temer um julgamento das pessoas a ponto de eu me sentir, de eu cortar completamente o contato. Entendeu? Tímido vai lá, sente vergonha, mas depois passa. Ansioso social sente vergonha antes, durante e depois da situação. Pessoa com ansiedade social vai lá e fica revivendo a cena 1000 vezes na cabeça. Então eu vou lá, eu revivo a cena 1000 vezes na minha cabeça e eu fico pensando se eu paguei mico, eu fico pensando se eu falei alguma coisa errada, eu fico pensando se alguém notou que eu tava nervosa, eu fico pensando tudo
antes, durante e depois da situação. Então, ansiedade social é isso. Vocês entenderam a diferença de uma para outra? Tímido, ansioso é diferente. Ah lá, a Larissa, consigo nem dormir pensando. Olha só. Então, é isso que a gente não deve, de fato, normalizar. Porque é o que acontece. Ah lá, exatamente. Então, gente, não é que a gente tá fazendo um diagnóstico em live, sempre lembrando, a gente tá psicoeducando vocês, a gente tá explicando o conceito da psicologia. Mas se você se identificou com esses sinais, com essas características, o que você vai fazer? Você vai lá e vai procurar a ajuda de um profissional da saúde mental, para você ver se de fato existe uma ansiedade social, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas assistiram a minha live, vêm fazer terapia comigo e falam: Rafa, eu identifiquei vários sinais aqui daquela sua live que você explicou. E aí juntas a gente entende se existe ou não. A pessoa não fez um autodiagnóstico, ela veio até mim, ela veio até um profissional da saúde, você vai então até um psicólogo ali, e aí você fala pro psicólogo: ó, eu percebi que eu tenho muitas características aqui que paralisam a minha vida. Vamos entender junto? Vamos ver se de fato é o meu caso ou não é? E aí, junto com o profissional, você vai lá e entende, tá? Então, timidez é um traço de personalidade, não é necessariamente um problema. Até porque o tímido, ele pode ter uma vida social satisfatória. Às vezes eu sou mais tímida, mas eu tenho os meus amigos próximos. Eu sou mais tímida, mas eu tenho relacionamentos saudáveis, eu tenho sucesso profissional. Sabe, não paralisa a minha vida. Eu sou mais tímida, tenho um desconforto, mas eu sigo a minha vida. Ansiedade social não deixa, causa um prejuízo real no funcionamento da pessoa. Vamos falar assim, né? Então eu deixo a oportunidade passar por conta da ansiedade social, oportunidades incríveis eu deixo passar. Eu perco amizades por conta de ansiedade social. Eu vivo tentando parecer invisível, isso cansa. Você viver tentando parecer invisível, cansa. Então, na prática, tímido pensa: tomara que dê certo. Eu vou lá, tô aqui desconfortável, mas tomara que dê tudo certo. Vamos lá. Ansiedade social pensa: vai dar tudo errado, eu não vou aguentar e eu vou embora. Melhor eu nem ir. Vocês entenderam o nível de um pro outro? Tímido sente borboleta no estômago, aquele friozinho na barriga. Ansioso social sente o corpo inteiro reagindo. Coração dispara, suor, crise de ansiedade, tremor, falta de ar, vontade de fugir, passo mal. Ok? Então, o cérebro da ansiedade social ativa esse modo de perigo. Crislaine, obrigada por me seguir, Crislaine, seja muito bem-vinda. Ó, tudo que envolve estar no meio de pessoas eu evito. Cheguei agora, não chegou a notificação. Júlia, clica no meu perfil e coloca ali na opção do sininho. De novo, apagou? Que estranho. Já deixei de ir em um show dos sonhos porque comecei a ficar desesperado com antecedência. Olha só, olha só. TT, bom dia, seja bem-vinda. Silvia Florencio, obrigada por me seguir. Pessoal, quem tá assistindo a live aqui pela primeira vez? Quem caiu de paraquedas aqui e ficou? Me viu pela For You e falou: vou ficar na live. Quem? Coloca um eu aqui, quem tá me conhecendo hoje. Queria saber. Contem pra mim. A Bia, Lulu, Viking, Stephanie, Silvia, Adriana, a Paty, a Neide, olha a Bia, Kelmen, Crislaine. Olha, sejam todas muito bem-vindos então. Espero que vocês gostem da live, tá? Eu sou psicóloga e formada desde o final de 2022. Eu faço atendimentos aí, né? Estou no meu 3º ano de atuação, faço as lives aqui pra vocês, sempre muito informativas. Então, se vocês não quiserem perder as próximas lives, gostaram da minha live de alguma maneira, segue o perfil pra você não me perder pela For You. Amanhã a gente vai falar sobre tipo de apego. A gente vai falar sobre apego ansioso e apego evitativo.
Então, se você gosta de assuntos de relacionamento, a live de amanhã vai ser legal pra você, porque amanhã a gente vai falar sobre apego ansioso e apego evitativo, e principalmente quando eles se relacionam, que daí é uma questão. Tá bom? 10h30, Rodrigo. Eu apareço aqui 10h30 da manhã até meio-dia, meio-dia e 15, por aí, tá? Então, fica aí o convite para você me abraçar, para você me seguir. E se você quiser ser notificado quando a live ela começar, basta você clicar no meu perfil e clicar na opçãozinha com sininho ali, que daí você é notificado. A que horas aqui em Portugal? Ixi, Lulu, agora eu não sei como é que é o fuso horário aí, não. Eu acho que Portugal tem diferença de quantas horas? Eu não sei. Tem alguém de Portugal aí, gente? Me conta, tá? E, outra diferença importante entre timidez e ansiedade social. O pós-situação. Como assim o pós-situação, Rafa? O tímido, depois da situação social que ele passou, vem aquele pensamento de ufa, consegui, né? O ansioso social, às vezes, ele fica ruminando, que a gente chama, martelando, pensando demais, durante dias, o que aconteceu naquela situação. Então, eu passei por uma situação social, tendo ansiedade social, e durante dias eu fico pensando tudo daquela situação. Será que me acharam estranha? Será que eu falei muito? Ou eu falei pouco? Por que eu agi desse jeito naquela hora? Eu não devia ter agido desse jeito naquela hora. Então eu fico revivendo cada detalhe, como se eu pudesse consertar alguma coisa que ninguém mais percebeu, só você. Esse é o ponto-chave. Ninguém mais percebeu, gente, é um looping mental, né? O medo da próxima vez. Então eu nem quero passar pela próxima vez, então eu já vou evitar. Eu já vou reforçar o ciclo de evitação, de ansiedade. Iriane, obrigada por me seguir. Pessoal, eu perguntei se vocês estavam aqui na live pela primeira vez, né? Mas eu queria saber também, da onde que vocês são do Brasil? Qual estado do Brasil vocês são? Ou fora do Brasil também, para eu ver até onde a nossa live tá levando, tá chegando. E aí? Da onde que vocês são, gente? Eu sou de São Paulo. Vocês são da onde? A Jaia é da Bahia, Paraná, Minas Gerais. Olha, bom dia, Nair. Goiás, Vila Velha, Espírito Santo, São Paulo, Portugal. Temos uma mineira também, temos galera do Maranhão, temos de Pernambuco. É psicóloga? Legal, Iriane. Luanda, Angola, Maranhão, Guarujá. Nossa, Tiffany, você mora no litoral, que delícia, que sonho. Eu amo Guarujá. Nossa, meu sonho morar no litoral. Morar em Santos, Guarujá, uma coisa assim. Paraíba, Rio de Janeiro, ó, Rio de Janeiro é outro lugar. Paraná, Rondônia, legal. Então sejam todos muito bem-vindos aqui, tá bom? Fico feliz que vocês estejam aqui. Gente, quem aqui já percebeu que parece que quanto mais a gente sofre pelo que as pessoas acham da gente, é muito maior do que a gente sofrer pelo que aconteceu de fato. Então parece que a gente sofre muito mais pelo que os outros acham da gente, pelo que a gente acha que a pessoa pensou da gente, do que pela situação em si. Faz sentido? Vocês concordam com isso? Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Casey, obrigada por seguir. Marisa, obrigada por seguir. Verdade, Bia? Sim, eu era muito assim. Hoje em dia me importo menos. A Flávia disse que faz sentido. A Crislane colocou sim, concordo. Maria, obrigada por me seguir. Bom dia, Anne. Então, é isso mesmo, tá? A timidez, ela pode ser lapidada. Na ansiedade social, a gente vai precisar da terapia de qualquer maneira. Apesar de que, se você for mais tímido e quiser fazer terapia também para treinar mais as suas habilidades sociais, também funciona legal, tá? Também funciona legal. Agora é o seguinte, tá? Vamos partir para um outro ponto, que também é importante da gente falar hoje, sobre os sintomas da ansiedade social.
Os sintomas físicos e os sintomas mentais também, tá? Porque a ansiedade social, ela não acontece ali só na cabeça da pessoa, acontece no corpo também, ok? Quando eu sou uma pessoa que eu estou em alguma interação social, o meu cérebro interpreta aquilo como uma ameaça, como um perigo. Eu sempre falo disso pra você. Parece que você tá diante de um leão, vamos supor, né? Só que não tem perigo nenhum. Então parece que quando eu estou diante de outras pessoas, fosse a mesma coisa que eu estar diante, igual eu falei, de um leão, de um predador, sabe? E o corpo reage do mesmo jeito que ele iria reagir se ele estivesse diante de um leão. Ué, né? Se o cérebro entendeu dessa maneira como um perigo real, o corpo vai entender como um perigo real. Vai ativar o sistema nervoso autônomo que a gente fala. E o que vai liberar no seu corpo? Adrenalina e cortisol, que são aqueles hormônios do estresse, né? E adrenalina. Então, me falem alguns sintomas que vocês sentem quando parece que vocês estão em uma situação de muita ansiedade. Parece que vocês estão em uma situação de muito perigo, mesmo que não seja real. O que vocês sentem no corpo de vocês quando a gente está tendo uma crise de ansiedade? Quando a gente está tendo um ataque de pânico? O que vem de sintoma? Coloquem aqui o que vocês sentem, quem já teve, né? Quem já passou por isso. Então, coração acelerado, exatamente o que a Larissa falou. Tremedeira, a Creuza colocou. Sudorese, suor, coração disparado, angústia, delta. Hiperalerta, o terror colocou. Tremores, boa Thaís, tremores também. Coração acelerado, dor de barriga. Dormência, fico muito estressada, sinto medo, adrenalina, medo. Taquicardia, irritadiça, medo. Suor, vontade de chorar. Quem sente calor no rosto? Tem alguém que sente como se fosse uma queimação no rosto ou um formigamento? Tem alguém que sente um nó na garganta? Tipo, como se tivesse embolado? Como se tivesse alguma coisa aqui na sua garganta? Aquela dificuldade de respirar? Então. O que é isso, gente? O que é isso? Isso aí é o seu corpo se preparando para lutar. É o seu corpo se preparando para fugir. Só que não há de quem fugir. Vergonha, vontade de já voltar para casa, medo de falarem mal de mim, às vezes não sei interagir, olha só. Formigamento no rosto e um bolo na garganta. Já senti o rosto quente. Então é isso. Mão gelada e nó na garganta. É isso, gente. E vocês perceberam que quando a gente tem esses sintomas, parece que dá mais desespero ainda? Não sei se vocês têm essa impressão, mas que quando você presta atenção que você tá tendo esses sintomas, bate um desespero, né? Que você fica... Aí uma coisa aumenta a outra, né? Porque você percebe que você tá nervosa, você percebe que você tá com tudo isso de sintoma, aí você tenta controlar, não consegue, porque, né, nosso corpo acaba sendo mais forte, e aí você começa a temer parecer nervosa, fica mais nervosa ainda. Qual que é o nome que a gente dá pra isso, Luiz? Medo do medo. Depois que você passa por uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, todos esses sintomas que vocês falaram no chat, a gente começa a ter medo de se sentir desse jeito de novo. Eu tenho medo de ter isso de novo, é um medo do medo. Vocês entenderam? Vocês entenderam o quão complexo é? O sinal da escola, gente. Essa buzina é o sinal da escola, parece o fim do mundo, né? Que é aquela buzina do fim do mundo. Medo de sair na rua e ter isso. Quando estou com medo, me dá uma sensação de desespero. Às vezes minha pressão altera. Ai, gente, esse barulho... Eu sofro muito de ansiedade. Na hora de falar, fico nervosa e não sei o que fazer. Nazira, é importante então, né, começar um acompanhamento. Quando alguém tenta conversar comigo, minha mente dá um branco. E não consigo pensar em nada para falar.
Outro dia eu entrei em pânico e achei que ia. É o que acontece. O quê? Pode falar. Não sei o que foi. O quê? Ah, tá. Tive que trabalhar os pensamentos, eu só consigo chorar quando tenho minhas crises. Então, pessoal, é aquilo, né? Todos vocês já tiveram esses sintomas, todos vocês já tiveram pensamentos nesse sentido, então é muito importante que vocês busquem ajuda profissional. Sabe o que acontece? Eu falei do corpo, né? Agora vamos falar o que acontece na mente. Porque na ansiedade social, muita coisa acontece na mente também. Parece que a mente ela vira uma verdadeira... É bem complicado. O pensamento fica acelerado. Eu não sei se vocês já tiveram essa questão de pensamento acelerado, perder o foco, o branco que falaram, de dar um branco. Autocrítica toma conta. Então aqueles pensamentos de, nossa, estão olhando pra mim. Vão reparar na minha voz. Estão reparando na minha voz. Devem achar que eu sou ridícula. Com certeza. Eu tô passando vergonha. Estão olhando o meu cabelo. Estão olhando isso. Estão olhando aquilo. Isso e aquilo. Então, assim, o ansioso social, ele entra num modo de observação constante dele mesmo. Então, a pessoa que tem ansiedade social, ela mesma se julga. Ela mesma julga cada gesto dela. Ela mesma julga cada palavra, cada silêncio. Não é nem o outro. Isso tem nome na psicologia, a gente chama de hiperautoconsciência. Depois vocês procurem esse termo no Google ou alguma coisa assim, hiperautoconsciência. A pessoa, ela não fica nem presente mais ali, ela fica tentando controlar como que ela está sendo vista pelas outras pessoas. E isso é completamente esgotante, esgota muito. Gasta uma energia. Carol, obrigada por me seguir. É porque eu ia ler Girls in Green. Obrigada por me seguir também. Hildo, obrigada por me seguir. Isso mesmo, é isso mesmo. A gente sempre acha que tá sendo julgado no fim. Ninguém tá ligando. Oi, Bruno. Seja bem-vindo. Bia, obrigada por me seguir também, Beatriz. Ana Paula Oliveira, obrigada por me seguir. Não é algo que a gente controla. Tenho pulos no coração, fiz eletro, mas consigo confiar. É normal? Marque, se você fez eletro e mesmo assim você está extremamente ansioso por conta disso, você vai precisar começar uma terapia. Então, né? Vou ter que sair, mas depois vou no YouTube ver lá quando tiver um tempinho. Isso, Will, vai lá ver, tá? Tem que falar abraça, não seguir. Lulu, eu vou te falar que já faz quase um ano que eu faço live. Eu sempre falei seguir, nunca aconteceu nada comigo. Eu não sei se isso é um mito ou se eu que dei sorte, mas eu sempre falei seguir, segue com o perfil, obrigada por seguir, nunca deu nada. Sei lá, né? Será que é coincidência? Soraya, obrigada por me seguir. Winner, obrigada pelo heart me, seja bem-vindo. Mas obrigada por avisar, Lulu. De qualquer maneira, acho que você tentou ajudar, né? De alguma maneira. Gente, então a gente falou dos sintomas físicos, a gente falou dos sintomas mentais e agora a gente vai falar dos sintomas comportamentais, porque sim, a ansiedade social ela também tem sintomas comportamentais. Como assim? A pessoa, lembra que eu falei que ela começa a evitar? Então eu evito encontro, entrevista, até ligação telefônica. Tem pessoas que ficam extremamente ansiosas quando tem que falar no telefone com alguém. Tem alguém que se identifica com isso? Eu tenho muitos pacientes que falam isso pra mim. Que quando tem que falar no telefone é algo absurdo, assim, absurdo. Então, e aí eu começo a justificar pra mim mesma que esses comportamentos, então eu tenho esse tipo de comportamento e aí eu fico justificando pra mim. Eu fico falando, é porque eu não gosto de sair, é porque eu prefiro ficar em casa, é porque eu sou mais reservada, é porque eu não gosto de gente. É por causa disso mesmo? Porque, né, parando pra pensar, será que não é o medo o medo que tá no controle, não o que você tá achando? Existem duas. Detesto ter que falar no telefone. Sou ansiosa quando vou resolver alguma coisa, mas não tenho timidez. Eu antes não conseguia, depois que tive que operar e me internar, agora criei coragem. Olha só. É isso. E quanto mais, é aquilo que eu falei, quanto mais você evita, mais você reforça.
né? E aí, quanto mais você reforça, mais fica difícil de sair, né? Então, a vergonha pós-evento e tudo mais, tá bom, gente? Agora, a criançada gritando, vocês estão escutando? Vocês conseguem ouvir? Eles ficam gritando, não é nem assim exagero. Parabéns pelas suas lives, obrigada, Nice. É hora do intervalo da criançada, eles gritam, gente. Olha isso, eles gritam. Como é bom ser criança, né? Tem uma escola aqui na frente. Então, tá. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos afastamentos que a ansiedade social traz em algumas áreas da vida. Porque conviver com a ansiedade social faz você ter esse medo de se conectar. Esse medo de ser rejeitado de alguma maneira. Então, a pessoa, ela quer estar perto, né? Você pode ver na ansiedade social. A pessoa quer estar perto, ela quer se relacionar, ela quer fazer parte. Mas o medo do julgamento é tão grande que eu acabo me afastando antes mesmo de eu tentar. Acontece muito, parece que o cérebro diz assim, ó, melhor não tentar do que você correr o risco de ser rejeitado. Então é melhor você não tentar, certinho? Então assim, com o tempo isso cria uma sensação de solidão emocional. Você pode ver, na ansiedade social existe muito essa questão de solidão emocional, né? Então é importante a gente saber sobre isso. Qual o nome da autocrítica e autojulgamento que você falou? Chama hiperautoconsciência, Joyce. Hiperautoconsciência, com H, hiperautoconsciência, tá? Então, gente, volta para aquilo, tá? Essa pessoa, então, tem muito aí, essa questão também pode ser ligado ali à rejeição. É melhor eu não tentar do que eu correr o risco de ser rejeitada. Oi, Má, obrigada pela bateria, obrigada pelo heart. Me manda um oizinho pra gente aqui, Má. Pra eu pedir pra galera te abraçar. Então, vamos, ó, gente, a psicóloga Marcela, Psi Marcela Relacionamento, ela é minha amiga, ela tem um projeto comigo, a gente faz um quadro juntas aqui no TikTok. Então todo mundo que gosta de assuntos de relacionamento, ansiedade, ela traz muito desses assuntos. Sigam o perfil aqui da Marcela, tá bom? Sigam ela, abracem ela. Ela faz lives aqui no TikTok, inclusive hoje acho que tem live, né, Mar? Hoje tem live às 16h30, 4h30 tem live dela. Então sigam ela aí pra vocês não perderem, tá? Outra coisa muito comum. Se eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade social, eu sou uma pessoa que eu observo muito mais do que eu participo. Pode ver. Em uma roda de amigos, quem tem ansiedade social é aquela pessoa que eu fico ouvindo mais do que falando, né? Se eu tô em um encontro, eu sou aquela pessoa que fica analisando cada gesto pra eu não parecer estranha. Se eu tô num relacionamento, eu sou aquela pessoa que eu fico temendo parecer insuficiente pra pessoa que eu tô, o tempo todo. Então a mente vira aquele juiz interno que a gente falou da hiperautoconsciência, tá? Então, aquele juiz interno, né? Será que eu fui simpático bastante? Será que eu dei bola demais? Será que eu pareci chata? Então, uma coisa que devia ser leve vira algo bem complicado, né? Eu não falo, só ouço quando estou em um grupo. Estou amando essa live, parece que você me descreve. Ah, obrigada, Joyce, pelo feedback, viu? Hoje eu não vou fazer live, somente sexta. Essa semana estou resolvendo... Ah, tá, Má, beleza. Gente, então vai ter live da Marcela só na sexta-feira, tá? Lucas, a gente vai falar sobre pra sair da ansiedade, mas eu já vou te dar um spoiler que você vai precisar de ajuda psicológica. Não existe fórmula mágica para as coisas, Lucas. E pessoas que estão na live, não fiquem esperando dica de internet, faça isso que você sai da ansiedade social, porque eu não faço isso, tá? eu sou muito verdadeira, assim, não adianta a gente ficar vendendo uma coisa que não é real. Então, assim, é importante que vocês busquem ajuda profissional, psicólogos,
Profissionais da saúde mental. Graciele Mendes, Psi da TCC, obrigada por compartilhar o vídeo da live, viu, Graci? Seja muito bem-vinda. Natane, obrigada por me seguir. Desse jeito, será que falei bem? Será que falei tudo certo? Então, exatamente. Obrigada, Graci, pelo carinho. Deixa eu te abraçar de volta. Ah, eu já te sigo já. Eu já te sigo. Então, pessoal, por exemplo, agora eu vou falar de relacionamento amoroso. Vamos supor. A ansiedade social, ela se manifesta de formas bem sutis quando a gente está falando de um relacionamento amoroso. Sabe aquele medo de demonstrar um carinho por achar que eu vou parecer carente? Ou um pavor de eu parecer fria e eu ser cobrada por isso? Então a pessoa, ela vive tentando ajustar o comportamento para ela ser aceitável. Só que no processo eu vou me desconectando de quem eu realmente sou dentro do relacionamento. Certo? E quando o outro vai lá e se afasta, o ansioso social pensa o quê? Sabia que eu não era bom o bastante. E aí eu vou lá e fico inseguro do mesmo jeito. Tá? Então muitos relacionamentos, eu vou falar pra vocês, acabam não só por falta de amor, não, na verdade nem pela falta de amor, mas por conta do medo muito grande. Ó, isso que a Marcela disse, gente. Se as dicas fossem comprovadas cientificamente, não precisaria existir psicólogo, exato. Não precisaria ter psicologia, né? Porque existe algo fácil e rápido para se fazer. Quanto mais longe das pessoas, melhor pra mim, tá? Então, gente, relacionamento amoroso, amizade, tudo isso vai ter basicamente esses sinais que a gente tá sempre falando aqui. E agora, a gente precisa entender também de onde que vem o medo de ser visto. Qual que é a causa ou as causas da ansiedade social? Porque eu vou falar pra vocês, ansiedade social não aparece do nada. Ai, do nada eu fiquei assim, não foi do nada, tá? Ansiedade social é o resultado de uma combinação. Ansiedade social é um resultado de uma combinação do quê? Do que a gente vive, do que a gente sente e o jeito como o nosso cérebro reage àquilo. É isso. Acabou, tá? Moana, é só agendar? Moana, na real, se você quiser mais informações sobre terapia comigo ou alguma coisa nesse sentido, clica no coraçãozinho amarelo aqui. Coraçãozinho amarelo, ó, falei errado. Clica no balãozinho amarelo, esse balão amarelo do lado do chat. Clica em cima dele. Aí você escolhe a opção terapia que tem ali. Que daí eu consigo te passar mais informações, tá? Então, para agendamento, essas coisas, só clicar no balão amarelo aqui do lado, igual tem aqui. E na hora de escolher uma opção, escolhe a opção da terapia. Fechou? Lurdete, obrigada por me seguir. A Sui falou, eu não tenho isso não. Eu quero mais aqui se... Ah, então tá. Que bom. Que bom. Bom dia, Josiane. Gente, então vocês entenderam, é o resultado de uma combinação, tá? Por isso que entender da onde a ansiedade social ela vem é extremamente importante, porque se você entende da onde vem, isso tira um pouco o peso da culpa, né? A gente consegue entender de fato por que surgiu, tá bom? Primeira camada da ansiedade social, experiência emocional e relacional. Foi o que eu falei? Muitas pessoas com transtorno de ansiedade social cresceram em algum ambiente onde essa pessoa foi criticada, onde essa pessoa foi comparada ou exposta. Na maioria dos casos. Às vezes dentro de casa, aquele pai e aquela mãe dizendo, fala direito. Você sempre fala errado, fala direito. Sempre ali, ó. Né? Ou você tava na escola, aqueles professores, aqueles colegas ficavam zombando quando você errava. Nossa, eu já escutei tanto na clínica pacientes com ansiedade social que passaram por humilhação de professor, que parece que, ou de colegas, né? Que parece que é insano, sabe? Eu fico pensando como é que existe professor, enfim, fazendo isso, chamando aluno de burro,
falando que o aluno é burro, que ele nunca vai aprender nada, fica zombando do aluno na frente de outros colegas da sala, né? Célia Martins, obrigada por me seguir, Célia. Obrigada, Psi. Bom dia, Márcio. Ou, gente, o simples fato de eu ter sido ignorada quando eu tentei me expressar, pode ser que também faça eu desenvolver ansiedade social. Sabe quando você tenta falar e você é ignorado? E aí você tenta fingir que nada aconteceu? Isso também. Então, o que todas essas situações estão criando pra gente? Cada uma dessas experiências está ensinando pro nosso cérebro que falar é perigoso, que errar é humilhante, que as pessoas machucam. Então fica associando, o corpo vai aprendendo. Esse é o poder da nossa memória emocional. A nossa memória, ela não sabe distinguir o passado do presente. Por isso que a ansiedade social, ela vem em peso. E aí cria-se adultos que têm esse tipo de reação. Mesmo com coisas que aconteceram na infância, na adolescência, seja lá o que for. Tá? Acho importante trazer isso pra vocês. Agora, eu fui muito criticada e maltratada pelo meu pai. Eu tive isso, uma professora me tirou de dentro da sala. Nossa, Thaís, eu adquiri uma relação abusiva, eu era agredida psicologicamente e verbalmente. Então, isso também é trauma, né? Isso também é traumático. Então, tudo isso, vocês entenderam? É uma combinação. Uma combinação de fatores que vai fazendo aí, pode ser, na verdade, que a pessoa desenvolva aí a ansiedade social, né? E isso vai afetar diretamente a autoestima. Vitor, eu levei um tapa do rosto da professora quando eu estava na 4ª série. Nossa, Vitor, que triste. Sinto muito por você ter passado por esse tipo de experiência. E a sua mãe brigou com você, olha só. Tá vendo, gente? Cada historinha, cada um tem as suas vivências, né? Cada um tem a sua história, cada um tem os seus traumas. Por isso que eu falo, façam terapia, cuidem de vocês. Porque a gente passa por experiências extremamente dolorosas que não foram nem culpa nossa. Só que é muito importante que a gente busque ajuda, né? Extremamente importante que a gente busque ajuda profissional. E tem ajuda, essa que é a questão, né? Tem, não é como se não tivesse, né? Então, assim, é aquilo. Se a saúde mental está sendo afetada, se a ansiedade social está atrapalhando a sua vida e tudo mais, é aí que você vai buscar terapia. Vamos falar do tratamento. Tratar a ansiedade social não é que a gente vai deixar de ser tímido. Não é que a gente vai aprender a gostar de falar com as pessoas. Não necessariamente é isso. O que é o tratamento da ansiedade social? É a gente reaprender a existir no mundo, literalmente, sem medo de ser julgada. Esse é o tratamento da ansiedade social. Eu preciso reaprender a existir no mundo sem medo de ser julgada. E a psicologia, ela tem caminhos extremamente estudados, galera. A gente tá falando de ciência. A gente tá falando de ciência. A ciência, né, com muito estudo, com muita dedicação, com a evolução de tudo isso que a gente tá conhecendo, né, ela ajuda muito nesse processo. E a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, a TCC, ela é uma das mais eficazes, tá? Ela é considerada, na verdade, a abordagem de primeira escolha no tratamento de transtorno de ansiedade social, na real, tá? A TCC, ela é padrão ouro nesse tipo de demanda. A TCC é padrão ouro em várias demandas diferentes, menos na border, no transtorno border. Transtorno border é a DBT. A DBT é a padrão ouro. Mas em todos os outros, TOC, TEPT, ansiedade social, ansiedade generalizada, depressão, pânico, transtorno do pânico, a TCC é a melhor, né? Modéstia à parte. Na verdade, a melhor para essas demandas, tá? Mas existem várias outras abordagens dentro da psicologia. Só que eu vou falar da minha, né? Eu vou falar da TCC. Vou explicar para vocês rapidinho, tá? Nós, da TCC, a gente parte da ideia de que o que a gente sente depois, o que a gente sente, na verdade, vai depender da forma como a gente pensa. É isso que a gente entende na TCC.
Não são as situações que causam sofrimento na gente, e sim a interpretação do que o nosso cérebro faz das situações. Vocês entenderam? Não é a situação em si o problema, é o jeito que você interpreta a situação que é o problema. No caso da ansiedade social, a mente interpreta, a mente cria distorção. Todo mundo vai reparar em mim. Se eu gaguejar, as pessoas vão rir de mim. Se eu errar, elas vão achar que eu sou um fracasso, que eu sou burra. Pensamentos automáticos, né? A gente usa muito esse termo na TCC, na psicologia. Pensamento automático dispara o medo. E o medo alimenta os sintomas físicos, que foi todos aqueles que vocês disseram. Então a terapia, ela vai trabalhar justamente para identificar esses pensamentos, questionar esses pensamentos e reorganizar, reestruturar. Então o paciente, ele chegou para mim com ansiedade social. O que a gente vai fazer? A gente vai aprender a fazer o questionamento. Qual é a evidência que isso vai acontecer? A terapia baseada em evidências, né? E se acontecer, realmente vai ser o fim do mundo? Eu reagiria assim com alguém que eu amo ou eu tô sendo assim só comigo? Sabe? Você vai se tornando mais racional, né? Na ansiedade social você não é muito racional. Outra prática que a gente faz na TCC com os nossos pacientes, inclusive eu tô fazendo isso com uns 4 na clínica. Na clínica, hoje, gente, de 100% da minha agenda, 90% tem ansiedade. Sem brincadeira, assim. 90% tem ansiedade. E desses 90% que tem ansiedade, coloca que uns 70% tem ansiedade social na clínica. Então eu tô fazendo a exposição gradual com vários deles, né? Com vários deles. Então, o que é a exposição gradual? Que é a técnica que a gente faz para os nossos pacientes. Diferente do que muita gente pensa, a gente não vai ficar forçando a pessoa a enfrentar o medo de uma vez. Eu não faço isso com os meus pacientes, mas eu vou aproximando deles, né, desses medos, aos pouquinhos, em pequenas doses e de maneira extremamente segura. Então é um processo graduado, é um processo cuidadoso. O meu paciente, ele vai aprendendo a ficar na presença da ansiedade, sem fugir. É isso que eu vou desensibilizando eles ali. Então, no começo, é desconfortável. É desconfortável. Claro, mas é isso que vai fazer você sentir que a terapia tá dando certo, entendeu? A gente usa uma tabela de exposição, a gente usa o RPD, a gente cria metas pra gente ir alcançando aos pouquinhos, do que traz menos ansiedade pro que traz mais. E aí o psicólogo, a gente vai ensinando ali, reprogramando, né, o cérebro da pessoa nesse sentido de entender que aquilo não é um perigo real. E aí a gente vai ajustando, né? Então, tudo isso a gente ensina para os nossos pacientes, certinho? Então, o tratamento da ansiedade social, galera, como sair, como tratar? Terapia. Você vai ter que buscar a ajuda de um profissional da saúde mental, né? Se você tiver com muitos sintomas físicos e tudo mais, aquela coisa, vai precisar também do psiquiatra, mas não são todos os casos, só se você tiver, assim, com sintomas absurdos ali, né? Aqueles sintomas mais fortes que você não consegue controlar de nenhuma maneira. Aí vai... Nossa, tá tendo comemoração agora. Aconteceu alguma coisa na escola ali. Gente, complicado. Mas voltando. Nossa, e o dia que tem gincana, gente? Vocês não têm ideia. O dia que tem gincana, o dia que tem festa junina aqui, é um show ao vivo aqui. Ellie, obrigada por me seguir. Então, vocês entenderam, né? É isso que a gente vai fazer. Terapia. Eu precisei, agora eu tomo medicação, ó, a Natane colocou. E tá tudo bem, né? Porque a gente sabe que isso também vai ajudar nesse processo. Então é importante, tá? Bom, gente, é isso. Acho que a live de hoje a gente conseguiu ser aí, né? Trazer todas as questões aí da ansiedade social. Então, se você gosta da live, se você gosta de saúde mental, não esquece de seguir para você não perder a live de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre tipos de apego, principalmente apego ansioso e apego evitativo, tá? Renato, obrigada por me seguir. Promoções da Mali, obrigada por me seguir. Lucas, Henrique, HEE, obrigada por me seguir também.
É normal fazerem hipnose? Como assim, Nazira? A live de amanhã, Kate, é às 10h30 da manhã, tá? Gente, quem não conseguiu assistir a live desde o começo, coloca um eu aqui pra mim, por gentileza. Teve alguém que não conseguiu assistir a live desde o começo? Chegou depois? Chegou mais tarde? Não conseguiu assistir desde o começo? Chegou no finalzinho? Ó, muitas pessoas chegaram no final. Pessoal, pra quem chegou agora, pra quem chegou no final, mas quer assistir a live desde o começo, é só ir lá no YouTube, igual o Caio colocou aqui pra gente, e procurar @psi.rafaduarte. Lá no YouTube eu jogo todas as lives da semana, todos os dias. Então, ó, é só procurar aqui, ó, Rafaela Duarte, neuropsicóloga lá no YouTube. Lá eu jogo todas as lives, ó. A gente falou de borderline bipolar, falou de sinais de narcisismo, hipocondria, ansiedade e crises de pânico, trouxemos vários temas. A live de hoje vai pra lá também, caso você queira assistir novamente, não conseguiu assistir desde o começo, só ir lá e procurar @psi.rafaduarte, que as lives estão lá, tá bom? Vocês podem acompanhar. Eu vou responder a galera que me mandou mensagem, tá? E amanhã daí a gente se vê de novo, pode ser? Vocês têm mais alguma dúvida sobre o tema, alguma coisa assim? Ou podemos encerrar e voltar amanhã, galera? E aí? Vamos ver o que mais. Então teve bastante gente que chegou, bastante gente que seguiu, obrigada. Certinho? Certinho então. Então é isso, gente. Nos vemos, né? Os recadinhos finais. Verdade, quem quiser entrar num grupo, gente, a gente tem um grupo chamado Grupo Âncora, tá? E aí, se você quiser participar do grupo, basta você ir lá no link da bio que tem o grupo lá. Se você quiser participar nesse grupo, a gente manda vários livros, a gente manda indicação de filme, de série, da temática. Então, se vocês quiserem participar do grupo, é só ir lá no link da minha bio, tá? E se quiser mais informações sobre terapia, basta clicar no balãozinho amarelo aqui do lado do chat e escolher a opção terapia, que eu te explico como é que funciona a terapia. Exposição progressiva é o caminho para vencer? Henrique, não só a exposição, a gente vai precisar das outras técnicas que eu falei. A gente vai precisar do RPD, a gente vai precisar das tabelas de exposição, a gente vai precisar de algumas técnicas que ajudam na regulação emocional e a gente vai precisar também do suporte ali que o profissional da saúde mental te dá. Então não é só a exposição, na real é todo um contexto, tá? É a exposição, mas mais um monte de coisa, ok? É complexo, gente, ansiedade social é um pouco complexo, mas a gente consegue tratar, até porque tenho vários casos na clínica e já tô tendo bastante evolução, ou seja, funciona, porque se eu tô vendo os meus pacientes evoluírem, não é porque eu tirei da minha cabeça e tô fazendo, é porque é ciência, é psicologia, é comprovado, são dados, entendeu? É o que eu faço. Mas é isso. Então, um beijo pra vocês, nos vemos amanhã, tá? Amanhã a gente se vê. Ana, obrigada por me seguir, seja muito bem-vinda. Obrigada a todo mundo que me seguiu, viu? Sejam bem-vindos. Janaína, obrigada por me seguir. Obrigada, Luiz, obrigada, Caio, obrigada a todo mundo pelo apoio de hoje, meus moderadores. Joyce, um beijo, obrigada por estar aqui. E nos vemos amanhã, tá bom, gente? Obrigada, Henrique, até mais. Tchau, tchau, gente, até amanhã. Até mais. Tchau, tchau, Nicélia.